A leitura do livro O Avivamento do Odre Novo, um guia prático para a cura e a libertação da família, de Marcos de Souza Borges, Cote, editora Jocum. Duas leis fundamentais da herança e da responsabilidade. Continuação, parte 2 do capítulo 5. A herança diz, em Êxodo 20, versos 3 a 5: Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. A lei da responsabilidade diz, em Ezequiel 18, verso 20: A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Temos aqui duas leis distintas. Será que existe alguma contradição entre elas? Quem está certo? A herança ou a responsabilidade? Essa não é a questão. É aqui que uma visão desequilibrada da batalha espiritual se instala e muitos acabam sofrendo o dano. Tomar partido nessa questão já consiste em um desequilíbrio no qual exaltamos um princípio em detrimento do outro. Dessa forma, perdemos a batalha. Infelizmente, hoje percebemos o corpo de Cristo polarizando opostamente essas duas leis. Considerando uma posição extremada, temos os que são do time da herança e que muitas vezes estão procurando chifres em cabeça de cavalo, espiritualizando o natural, abraçando o território espiritual, dando aos demônios um crédito que eles não têm e muitas vezes desconsiderando o estilo de vida da pessoa em questão. Essa, na verdade, é a propaganda que o diabo quer fazer a respeito do ministério de liderança e libertação. Precisamos quebrar essa maldição sobre a quebra de maldições. Temos também os que são do time da lei da responsabilidade, que normalmente são pessoas que nunca trabalharam com eficiência em libertação e são desprovidos de algo que é fundamental no ministério, a experiência. Dessa forma, quem tem vencido esse debate teológico, que muitas vezes é um show de falta de sabedoria na igreja, é o espírito de divisão e orgulho religioso. Temos em mãos dois princípios, herança e responsabilidade, que na verdade não se contradizem. Deus não é incoerente. Não podemos atacar um princípio através do outro. A sabedoria pode ser definida como a habilidade de nos movermos através do conjunto de princípios que se refere a uma questão específica. Sempre quando pegarmos um princípio em detrimento de outro, ou quando atacamos um princípio através de outro, não estaremos sendo sábios. Herança espiritual é uma influência ou visitação, como a própria Bíblia define. A responsabilidade é uma escolha que podemos dizer que está acima de qualquer influência. Portanto, influência alguma precisa ser uma obrigação moral. Não podemos fazer da herança espiritual uma desculpa para a nossa irresponsabilidade moral. Esse foi o erro de Israel, confrontado pelo profeta Ezequiel no capítulo 18. É importante ressaltar que a lei da herança jamais ensina na Bíblia que levaremos a culpa dos erros dos nossos pais, porém, a consequência deles.
Um filho de um pai que perdeu todos os seus bens na jogatina não tem culpa alguma por ter nascido pobre, mas tem a consequência. Assim como o filho de qualquer bilionário não fez nada para merecer ser bilionário, isso vem por consequência. É uma lei, a lei da herança, que se fundamenta na filiação. A lei da herança embute um conceito estranho de justiça que descarta o mérito. Se existe uma herança física, certamente existe uma herança espiritual. Deus sempre se relacionou com pessoas numa perspectiva de gerações. As promessas e alianças que Deus fez a Abraão, a Davi e a tantos outros referiam-se principalmente aos seus descendentes, ou seja, às gerações vindouras. Toda promessa tem condições que determinarão o seu cumprimento ou não cumprimento. Toda aliança tem sanções que garantem benefícios quando cumprida ou malefícios e maldições quando quebrada. Dessa forma, a lei da herança se harmoniza com a lei da responsabilidade pessoal, estabelecendo um legado que abrange as gerações. Os dois erros. 1. Lei da herança em detrimento da lei da responsabilidade. Quando enfatizamos a herança espiritual e ignoramos a responsabilidade pessoal, temos o fatalismo, ou seja, estaríamos fadados a um determinado karma. A culpa, ou melhor, a desculpa, seriam os antepassados, e não se teria como mudar a situação. Essa é a base do Espiritismo. Dessa forma, fugindo do juízo de Deus, vamos certamente nos tornar vítimas de um terrível engano, como também do juízo de Deus propriamente dito. Esse foi o confronto de João Batista com os fariseus e saduceus, que se escondiam de suas responsabilidades espirituais, dizendo-se herdeiros de Abraão. Em Mateus 3, dos versos 7 ao 10 diz: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produze, pois, frutos dignos de arrependimento. E não querais dizer dentre de vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Tomar a bênção ou a maldição como fatalismo nos leva a pecar contra a nossa faculdade intrínseca de escolher e de responder por tais escolhas. A lei da responsabilidade está acima da lei da herança, visto que a herança espiritual é apenas uma influência. O que determina o nosso caráter e o nosso destino são as nossas escolhas. Esta é a lei da responsabilidade, que nos torna indesculpáveis. Temos o poder e o dever de fazer as escolhas certas, independente das influências que nos perseguem. 2. Lei da responsabilidade em detrimento da lei da herança. Enfatizar a responsabilidade sem considerarmos nossa herança espiritual pode simplesmente nos levar a uma vida de sofrimento e infortúnios desnecessários. Não que isso vá obrigatoriamente comprometer nossa salvação. Podemos conviver com uma maldição
a vida inteira, independente do fato de sermos salvos. Nesse caso, nos tornamos vítimas da nossa ignorância. Ignorar a maldição é um erro grave. Na prática, o que tenho visto acontecer é que pessoas que vão para esse extremo, mesmo tendo uma vida moral austera, quando vivenciam um momento de fragilidade, são oportunamente abordadas pela maldição familiar e, por fim, repetem os pecados ainda não resolvidos dos pais. Abre aspas, água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura, fecha aspas. Tenho constatado que pelo menos 80% dos problemas mais sérios das pessoas são repetições de uma mesma situação em relação aos pais e antecessores. Se ignorarmos esse comportamento que se refere ao poder da influência de um legado familiar, certamente vamos, em não poucos casos, deixar de experimentar resultados satisfatórios. Enfatizar a herança espiritual juntamente com a responsabilidade pessoal leva-nos a uma postura espiritual vitoriosa. Devemos fazer as escolhas certas, que são a evidência de um verdadeiro arrependimento? Sim. Devemos lidar com os legados e influências demoníacas que herdamos? Também. Os efeitos da cobertura espiritual dos pais. Um legado familiar pode ser definido como as consequências das escolhas dos pais que afetarão diretamente as sucessivas gerações em relação às 3 áreas fundamentais da vida: identidade, relacionamentos e herança. 1. Identidade. Um perfil de segurança pessoal e autoestima poderá ser construído ou destruído em virtude da cobertura familiar. O tipo de cobertura espiritual legado pelos pais interfere diretamente na capacidade dos filhos de conhecerem ou desconhecerem as verdades de Deus sobre si mesmos. 2. Relacionamentos. Um padrão de confiança e intimidade poderá ser construído ou destruído em virtude da cobertura familiar. Confiança e confiabilidade são frutos de um investimento emocional e, acima de tudo, da proteção espiritual legada pelos pais. A nossa saúde emocional e equilíbrio temperamental estão profundamente ligados com o perfil espiritual dos nossos pais. 3. Herança. A capacidade de concentrar os ideais, frutificar e viver de acordo com o seu propósito para o qual foi criado pode ser viabilizado ou abortado em virtude da cobertura familiar. Vocação e dons poderão ser trancados ou liberados. Essas 3 coisas recebemos diretamente da nossa família. São valores interdependentes: identidade, relacionamentos e herança. Não tem como sacrificar uma dessas coisas e preservar a outra. Ou você tem todas ou não tem nenhuma. Dessa forma, somos um produto ou, infelizmente, um subproduto da nossa família e de todo o relacionamento que escolhemos adotar em relação a ela, principalmente em relação aos pais. Herança e responsabilidade são 2 leis que andam juntas.
Em Mateus 5, verso 9 diz: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Essa bem-aventurança estabelece uma ligação entre a capacidade de se relacionar e a capacidade de conhecer e desfrutar a própria identidade. O exercício da paz respalda a capacidade de se relacionar, e o ser chamado Filho de Deus indica a posse da verdadeira identidade. A revelação da nossa identidade, portanto, depende de um estado de reconciliação com a família. Se você é um pacificador, então você é filho. Você sabe quem você é em Deus. Se você é um destruidor de relacionamentos, o conhecimento da identidade será encoberto pelo manto da orfandade. Aqui começa a famosa crise existencial que nos desnorteia na vida. Consequentemente, quando a posição de filho é abandonada e sacrificada por causa das feridas, a herança é saqueada. Você não pode deixar de ser filho sem deixar de ser herdeiro. Essa foi a conclusão a que o filho pródigo chegou em relação a si mesmo. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Isto está em Lucas 15, versos 18 e 19. Ele reconheceu que, ao se rebelar contra o pai, tornou-se indigno de ser chamado filho. Perdeu sua identidade e, consequentemente, estava deserdado. Legados de maldição familiar produzem feridas. Feridas não resolvidas com nossos pais interferem na formação da nossa própria família. E é por causa desse tipo de raiz que muitos estão espiritualmente perdendo a bênção do lar, que é o crivo ministerial. Isso é o que vamos demonstrar no próximo capítulo. Resumo. Listarei agora 4 pontos sobre cada lei. Lei da responsabilidade. Ela enfatiza a nossa obrigação moral e a responsabilidade individual de escolha. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. Isto está em Ezequiel 18, verso 20. Maldições do presente enfatizam o juízo que vem por causa do nosso próprio pecado e dureza de coração. Em 1 Samuel 3, verso 13 diz: Porque já lhe fiz saber que hei de julgar a sua casa para sempre, por causa da iniquidade que ele bem sabia, pois os seus filhos blasfemaram a Deus e ele não os repreendeu. Na lei da responsabilidade, a pessoa leva a culpa, enfatiza a justiça ou a culpa referente às escolhas pessoais pecaminosas. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Isto está em Ezequiel 18, parte B do versículo 20. A lei da responsabilidade é pessoal. Deus nos tem como seres intrinsecamente responsáveis. Por mais que a influência exercida em virtude de um legado familiar de maldição esteja sobre nós,
nem assim a Bíblia nos isenta da nossa responsabilidade pessoal de fazer a decisão certa. Deus é pessoal e se relaciona conosco pessoalmente. Certamente teremos de prestar conta com Deus em relação a todas as escolhas que fizermos. Lei da herança. A lei da herança enfatiza uma visitação ou influência espiritual na forma de castigo em relação às sucessivas gerações. Está escrito em Êxodo 32, verso 34. Vai, pois, agora, conduze este povo para o lugar que te digo. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, sobre eles visitarei o seu pecado. Na lei da herança, maldições do passado genealógico, visitação que tem por legalidade a iniquidade dos nossos antepassados. Um passado assolado interferindo no presente. Por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém, o teu povo, um opróbrio para todos os que estão em seu redor. Isto está em Daniel 9, verso 16. Na lei da herança, a pessoa leva a consequência. Enfatiza a consequência de pecados ainda não devidamente confessados e resolvidos. Em Isaías 14, verso 21 diz: Preparai a matança para os filhos por causa da maldade de seus pais. Na lei da herança, é coletiva no sentido de que exerce uma influência sobre toda a descendência. A consequência da maldição e a quebra de maldição atinge todos daquele que estava debaixo da pessoa que desencadeou o respectivo legado. Em 1 Samuel 2, verso 33 diz: O homem da tua linhagem, a quem eu não desarraigar do meu altar, será para consumir-te os olhos e para entristecer-te a alma, e todos os descendentes da tua casa morrerão quando chegar a idade veranil. Fim do capítulo 5.